Boa noite, pessoal. Meu nome é André Peixoto, sou professor de língua portuguesa, redação, literatura. E hoje nós vamos começar num tema que é muito importante, porque a compreensão deste tema vai ajudar muito a gente lá para frente em tudo que você for estudar, em termos de redação, em termos que você for estudar até em literatura, porque nós vamos estudar as classes gramaticais. E para facilitar, eu dividi esta aula aqui de hoje em duas partes. Eu estou trabalhando nessa primeira parte no núcleo nominal, ou seja, naquela parte da gramática que nós vamos trabalhar com as palavras ou as classes de palavras que estão relativas ao substantivo. Né? Numa próxima aula eu vou trabalhar nas palavras que estão ligadas ao verbo. Né? Eu preferi dividir em duas partes para facilitar. Esta aula é uma aula de revisão. É uma aula de revisão. Eu vou trabalhar de uma forma mais assim, sucinta. Os exercícios que eu vou passar aqui na aula são exercícios assim muito bons, que são exercícios que vão fazer com que você relembre as classes gramaticais, tá? Então, se você é um aluno de concurso, se você é um aluno de vestibular, de Enem, se você é um aluno de ensino médio que está assistindo a minha aula, pode deixar aqui nos comentários, aqui embaixo no YouTube. Deixe nos comentários aí as suas dúvidas. Eu procuro ler todas elas, tirar na medida do possível as dúvidas que você por acaso tenha. Então, dá uma olhada aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, bota o sininho para poder tocar. Eu estou pelo menos umas 2 vezes por semana postando vídeos novos. E vamos tocar. Beleza, pessoal. Então nós temos aqui as classes gramaticais que a gente precisa estudar. Então, nós temos 10 classes gramaticais em língua portuguesa. Nós temos substantivo, o artigo, o adjetivo, o nome, o pronome, perdão, o numeral, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Na aula de hoje, eu vou trabalhar essa metade daqui, as 5 primeiras classes gramaticais, que nós podemos chamar da parte nominal da gramática. Por que nominal? Você, quando ouvir falar em termos gramaticais a palavra nominal, nominal diz respeito ao substantivo. Como existe o verbal, que o próprio nome diz respeito ao verbo. Então, mas nós hoje vamos estudar as classes gramaticais que dizem respeito ao substantivo. São ali seus amiguinhos. O verbo a gente vai fazer numa próxima aula. Isso vai ser importante porque se você emperrar numa aula como essa, se você não conseguir entender bem o que eu estou explicando aqui agora, você vai emperrar lá na frente quando a gente for estudar, por exemplo, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal. Por quê? Você precisa entender quais são essas classes gramaticais. Essa aula diz respeito a uma parte muito interessante da gramática, porque essa parte da gramática que nós chamamos de morfologia seria mais ou menos o quê? Né? Você tem aqui um quadro geral bem amplo das classes gramaticais. E o que acontece? Imagina que a gramática fosse mais ou menos assim. Você pegasse uma frase, né, uma frase em língua portuguesa, lembrando, se você pegar lá na minha primeira aula, né, que eu falo sobre frases, eu digo que frase é um conjunto de palavras que faz sentido. Então, se você pegar palavra por palavra, se você tivesse que colocar essas palavras em cada uma em uma gavetinha dentro de um armário, para você entender o que cada palavra é essa parte da gramática que nós estamos estudando, que é a morfologia. Na sintaxe, a gente estuda como as palavras se relacionam umas com as outras. Tá? Isso é muito importante. Isso aqui é importante para que a gente abra nossa mente. Por quê? Estudar português serve para a gente escrever bem, para a gente ler bem e a gente entender bem. Então, é importante que a gente estude, inclusive, as classes das palavras para a gente entender como elas funcionam.
né? A sintaxe, ela é a função, como as palavras se relacionam, mas a gente precisa saber que palavras são essas. Então vamos lá. Entendam bem uma coisa. Eu vou explicar hoje esse lado direito aqui, neste quadro, eu vou explicar o lado direito. Eu vou explicar o que vem a ser um substantivo, o artigo, adjetivo, e dentro do adjetivo a locução adjetiva, o pronome e o numeral. Próxima aula eu vou recolocar esse quadro aqui e vou trabalhar com essa parte esquerda aqui, que é o que nós chamamos de sintagma verbal. Hoje, sintagma nominal. Então, eu quero só que vocês deem uma olhada nesse quadro aqui, porque é um mapa mental muito interessante. Nós vamos começar hoje com o substantivo, né, que é a palavra que designa ou nomeia os seres em geral. Ele se relaciona com os artigos, com os pronomes e os numerais. Artigo é o vocábulo que se antepõe aos substantivos. Adjetivo, modificador do substantivo, locução adjetiva. Expressão preposicional que equivale a um adjetivo. O pronome, que tem função equivalente a um elemento nominal. Numeral, quantificador, denota valor definido. Não entendeu? Não se preocupa. Como é um vídeo, você pode pegar, dar um pause nisso aqui, depois para você entender com mais calma. Mas eu vou explicar cada um deles aqui com calma. Para você ver, ó, pode reparar que aqui, ó, eles colocaram um quadradinho nesse sintagma nominal que nós vamos estudar hoje. Então, seguindo e sendo um pouquinho mais específico no que nós vamos estudar. Gostaria que vocês observassem bem isso que eu coloquei aqui agora. Esse quadro que está aí na sua frente. Reparem que eu coloquei um substantivo. O substantivo, ele é o cara. O artigo precisa conversar com o substantivo. O adjetivo, também. O pronome, também. O numeral, também. Tudo acontece em função do substantivo. Isso aqui é muito importante que a gente consiga entender, porque na frente, volto a dizer, quando for estudar colocação, concordância nominal, concordância verbal, regência nominal, tudo vai acontecer a partir deste quadro que nós estamos estudando aqui, tá? Então, o substantivo, ele é o centro em que o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral precisam conversar com ele. Por enquanto, eu vou usar essa palavra, conversar. Vamos lá. Então, vamos estudar. O que é o substantivo? É o nosso maior e melhor amigo nesta hora. Substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres. Quando eu estou com classe de crianças pequenas, eu falo que o substantivo é o que dá nome às coisas. Vamos lá. Ele dá nome a objetos. O avião chegou. Se eu olhar nessa frase, da letra maiúscula ao ponto, qual é a palavra que dá nome a alguma coisa? Sei lá, estojo, controle remoto, óculos, tampa. É a palavra que dá nome às coisas. É a palavra que dá nome a pessoas. João vai estudar. Dá nome a lugares. Moro em Campinas. Dá nome a sentimentos. O amor nos engrandece. Então, substantivo é isso. Não pode fugir da nossa cabeça. Vamos lá. Eu coloquei uma primeira lista de exercícios aqui agora, que vai funcionar da seguinte forma. Você vai dar um pause no vídeo, a partir do momento que eu pedir, e você vai pegar nessas frases e fazer o seguinte, ó. Localize os substantivos, que aparecem nas orações abaixo. Você vai pegar nessa frase aqui e vai grifar os substantivos que estão presentes nessa frase. Tá bom? Ou seja, quais palavras aqui dão nome a alguma coisa? Tudo bem?
Dá um pause e daqui a pouco a gente se vê. Beleza, pessoal. Vamos corrigir nosso exercício? Então vamos lá. Na primeira frase eu tenho, então, pessoas. As pessoas. O nome de um agrupamento de seres humanos, nós damos o nome do quê? De pessoas. Estavam muito contentes na festa. Festa é o nome de quê? Um agrupamento de pessoas que estão ali para celebrar, para comemorar alguma coisa. Todas as crianças parecem satisfeitas com o lanche. Então, crianças é o nome do quê? Seres humanos pequenos, de pequena estatura e de pouca idade. Lanche é o nome de algo, é o nome do quê? Do alimento que a criança vai tomar. Na letra C, nós temos bicicleta, que é o nome do meio de transporte. Paulo, nome de uma pessoa. E pneu. O garoto não entrou no teatro porque esqueceu os bilhetes. Então, sempre, fácil, lembre-se disso. Nome das coisas. Fácil demais. O cachorro quase me mordeu. Muito fácil, muito simples até agora. Então, substantivo é isso. Se você conseguir entender bem o que é um substantivo, treinar mentalmente na sua cabecinha o que são essas classes gramaticais, mais à frente as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis. O que não pode é a gente ter preguiça mental. Tá? Eu acho muito importante a gente falar sobre isso agora. Muitas vezes a gente quando a gente está estudando, a gente muitas vezes pensa assim, por que eu tenho que estudar português? Por que eu tenho que estudar matemática? Por que eu tenho que estudar ciência? Olha, eu precisei de muito tempo para poder eu conseguir assimilar isso, para conseguir entender isso. Porque é muito importante a gente usar as nossas funções cognitivas, usar o nosso cérebro, nossas sinapses nervosas, por uma coisa muito importante. Na nossa vida, a gente, da hora que acorda, a hora que a gente vai dormir, desde que a gente nasce até a hora que a gente vai morrer, a gente está sempre olhando, classificando, pensando, medindo, mensurando. Então a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de raciocinar. Eu não sou especialista em cognição, em ciência cognitiva, em pensamento, mas é muito importante que a gente tenha domínio dessas funções. Quando a gente fala sobre linguagem, né, que no caso na aula com língua portuguesa é o que eu estou explicando, a gente precisa pensar muito bem as palavras que a gente usa, como é que elas funcionam. Eu não estou falando mais como um professor de português, eu estou falando agora como uma pessoa que usa a língua, que escreve, que para pensar. Como eu disse na primeira aula, frase é informação. E informação é uma coisa muito importante, porque se você não entende a informação, você é uma pessoa que cada vez mais você vai ficando cognitivamente para trás em tudo que acontece. Nós estamos vivendo agora num mundo de muitas fake news, de informações falsas, de desinformações, que deixa a gente muito mal. Então, por que estudar português? A gente estuda português para a gente aprender a entender que existem relações entre palavras. Isso aqui que eu estou explicando é uma coisa simples, mas mais à frente existe, por exemplo, as orações que nos fazem entender que existem relações entre informações. Que se você não usar a cabeça, se você não usar a cabeça para entender uma frase simples como essa, lá na frente você vai ter dificuldade de conectar informações que são mais difíceis. Tá? Desculpa estar abrindo esse momento aqui agora, porque isso é importante para a nossa vida. Eu estou olhando para essa webcam, mas eu gostaria que estivesse olhando para o seu rosto, meu aluno, meu querido estudante. Eu não sei onde esse vídeo vai parar. Eu sou de Campos dos Goytacazes, mas só Deus sabe onde esse vídeo vai parar uma vez que ele for para o YouTube. Então, aprenda a pensar. Aprenda a aprender.
Vamos começar com frases simples, com coisas simples. Depois a gente vai ampliando essas nossas ideias. Mas a primeira coisa, a primeira, digamos assim, matéria-prima que você tem é a sua língua. Você acorda pensando em português, você acorda, quando você sonha, as pessoas estão no seu sonho falando em português, se você é um falante natural da língua portuguesa. Então estude sobre a sua própria língua. Aprenda a pensar. Tá? Desculpe pelo hiato, se você não quiser, passe adiante, não tem importância. Vamos lá, nossa próxima classe gramatical é o artigo. O que é o artigo? Esse camarada aqui, ele é bem simplesinho, mas ele muda muita coisa. O artigo é uma classe gramatical que acompanha o substantivo, detalhe, em gênero e número. Lembra que eu falei que o substantivo, as outras classes gramaticais têm que conversar com o substantivo? Então, a palavra correta seria concordar em gênero e número. Então, percebam só. A palavra candidato é um substantivo. Um é um artigo. Um candidato, o candidato. Um animal, o animal. Um professor, o professor. Entendam bem. O artigo é uma classe gramatical bem simplesinha, bem pequenininha. São apenas 6 palavras. O, a, os, as, uma, uns, umas, perdão. 8 palavras. Que servem para quê? Quando ele acompanha o substantivo, ele tem essas duas possibilidades: generalizá-lo ou particularizá-lo. O que significa isso, meu querido? Quando eu falo assim, eu vou dar um exemplo cá em cima. Quando eu falo um candidato, esse um que está aqui, eu estou falando de um candidato qualquer. Vou dar um exemplo. Sei lá, o diretor da minha escola vira para mim e fala assim: André, chama um aluno lá da sua turma. Quando eu falo um aluno, eu estou falando um aluno qualquer. Por isso que ele é generalizado, de geral, de general não, de geral. De uma forma geral, chama um aluno. O que você escolher? Quando você fala particularizá-lo, você está falando o quê? Você está falando de um aluno específico. Chamem o professor André. Estou falando de um professor específico. Chame a professora fulana. Chame o professor Beltrano. Então, o artigo é essa palavra que acompanha o substantivo. Isso daqui, ó, ele é muito importante, porque ele ou generaliza ou ele particulariza. Por exemplo, tá aí uma coisa que pode cair numa questão de concurso, especialmente para os que estão aqui estudando para concurso. Se você enxergar um artigo definido do lado de uma questão de concurso, ele está particularizando. Se você enxergar um artigo indefinido, ele está generalizando. Isso é muito importante. Às vezes uma palavrinha muito pequenininha pode mudar o significado da frase. Isso daqui, então, é a cereja do nosso bolo. Colocados antes de qualquer classe gramatical. Olha só, eu coloquei em vermelho, eu deveria grifar, sublinhar, colocar itálico, aumentar a fonte, mas isso aqui é muito importante. Quando você coloca um artigo antes de qualquer classe gramatical, você transforma a palavra em substantivo. Isso em língua portuguesa nós chamamos de derivação imprópria. Quando você troca a classe gramatical da palavra. Então, por exemplo, repara só. É um falar que não tem fim. Esse um falar que está aqui, reparem, falar, ele é um verbo. Mas pelo fato de ter um artigo indefinido aqui, essa palavra aqui deixou de ser verbo para se transformar num substantivo. Se você perceber, você pode substituir aqui. É um falatório que não tem fim. O assalariado vive um sofrer interminável. Mesma coisa, sofrer é verbo, mas você pode colocar como substantivo, porque apareceu um artigo aqui do lado. Quando você fala assim, o professor chegou.
professor não é uma pessoa, professor é um cargo, professor é um adjetivo, mas quando você fala o professor chegou, aquele professor naquele momento se transforma num substantivo. Então, grave bem isso. O artigo colocado antes de qualquer classe gramatical, qualquer, transforma a palavra em substantivo, tá bom? Muito bem, vamos aos nossos exercícios aqui. Classifique os artigos conforme o modelo. O senhor me dá um presente de aniversário? O, artigo definido. Gênero masculino. O número desse artigo é singular ou plural? Singular. Artigo indefinido, masculino, singular. Você vai fazer exatamente assim. Façam as três frases, as três próximas frases, fazendo exatamente a mesma coisa. Você vai sublinhar onde estão os artigos nas próximas três frases e colocar se é um artigo definido, indefinido, singular, plural, masculino ou feminino. Tudo bem? Pause. Beleza, pessoal? Vamos ver como é que ficou, então? Ganhei uma caneta dourada. Então, uma é um artigo indefinido. Ganhei uma caneta qualquer. Uma caneta qualquer. Indefinido, feminino, singular. Reparem, palavra caneta, obviamente, vai ser um substantivo. Então, o artigo vai ter que concordar com o substantivo, gênero, número. Os irmãos ganharam doces. Os, então, é um artigo definido, masculino, plural. Estou falando de um doce, de um irmão ou de vários irmãos? De vários irmãos. A gaita era verde. A, artigo definido, feminino, singular. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir. Adjetivos. É o irmãozinho coladinho ali do substantivo. É a classe gramatical de palavras que exprimem qualidade, defeito, origem, estado do ser. Tá? Ou seja, do seu amiguinho substantivo. Qualifica o substantivo. Então, entendam bem. Se eu falo camisa, substantiva, verde, a cor da camisa é verde. Então, a palavra verde, neste caso, vai ser um adjetivo. Porém, uma coisa muito importante, já que nós estamos falando em língua portuguesa, até aí parece muito fácil, mas olha só como é que o adjetivo é uma coisa importante. A classificação dos adjetivos. O adjetivo ele pode ser um adjetivo explicativo, exprime a qualidade do ser. Por exemplo, neve fria. Olha só, entendam bem o que eu quero dizer. Neve fria é uma coisa pleonástica, né? Vício de linguagem. O que é o pleonasmo? É óbvio. Porém, olha só, ele está explicando que a neve é fria. O que acontece? Para nós que sabemos, isso aqui parece um pleonasmo, mas de repente tem uma pessoa que não conhece, por exemplo, pimenta ardida. Toda pimenta arde. Umas mais, outras menos, mas toda pimenta arde. Toda neve é fria, por isso que ele explica. Restritivo, exprime a qualidade que não é própria do ser. Entendam bem, o que é próprio do ser e o que não é próprio do ser. Por exemplo, toda neve é fria é uma explicação. Agora, fruta madura. Quando eu falo restritivo, o que é restringir? É dizer de um tipo só. Eu estou restringindo, eu não quero todos, eu quero apenas de um tipo. Por exemplo, se eu digo que é fruta madura, eu quero dizer que existem frutas que são maduras e existem frutas que não são maduras. Por isso eu estou restringindo. Algumas estão verdes, né, impróprias, e outras frutas estão próprias. Isso é muito importante, especialmente para a galera que está estudando para concurso. Primitivo não vem de outra palavra da língua portuguesa.
Por exemplo, bom e mal. Ele simplesmente ela é a palavra raiz, né? Quando a gente estuda processo de derivação de palavras, é uma palavra raiz. Existem, por exemplo, palavras que são derivadas. Aqui a gente vai se tornar mais fácil. Tem origem em outra palavra portuguesa. Por exemplo, bondoso. Bom, ele é bom. O bom é um adjetivo do tipo primitivo. Agora, ele é bondoso, é um adjetivo também, só que do tipo derivado. Ou seja, ele não está na raiz da palavra. A palavra nasceu de uma outra. Bondoso vem de bom, maldoso vem de mal. Venenoso vem de veneno, assim por diante. Vamos lá, sendo que veneno é substantivo. Vamos lá. Classificação dos adjetivos simples, formado só por um radical. Exemplo, brasileiro. O composto, formado por mais de um radical. Por exemplo, franco-brasileiro. Digamos que você é uma pessoa que tem pais franceses e você tira sua dupla nacionalidade francesa, então você é um franco-brasileiro. Né? Ele é franco-brasileiro, ou seja, formado por dois núcleos. Muito bem. Mesma coisa, exercícios. Não estou pedindo para classificar os adjetivos. Estou pedindo apenas para você sublinhar quais são as palavras nessas frases que estão aí, quais são as palavras nessas frases aí que são adjetivas. São palavras que, de alguma forma, modificam, conceituam, que nos dizem algo sobre o substantivo. Beleza? Dá o seu pause, faça esse exercício. Use a cabeça. Muito bem. Vamos ver como é que ficou esse exercício? O sapo verde. Verde é o que? Uma característica do sapo. Deu um pulo engraçado. Engraçado é uma característica do pulo. No meu pequeno jardim florescem violetas perfumadas. Pequeno é uma palavra que está dizendo o quê? Opa, perdão. Pequeno é uma qualidade do meu jardim. Perfumadas é o quê? Uma qualidade das violetas. A viagem a Ouro Preto foi instrutiva. Esse instrutiva, uma perguntinha aqui bem interessante. Esse instrutivo aqui está me dizendo respeito a Ouro Preto ou a viagem? A viagem foi instrutiva, tá? Detalhe. Professor, esse preto que está aqui, você pode entender como um adjetivo da palavra ouro, certo? Não tem importância, você está correto. Porém, Ouro Preto é o nome de uma cidade. É uma cidade que possui um nome composto, tá bom? Muito bem. Quantos meninos eu vi com roupas rasgadas e sapatos gastos? Rasgadas, então, é o que? Uma qualidade, um adjetivo que diz respeito às roupas. E gastos é uma qualidade, um defeito, no caso, que diz respeito a sapatos. Os belos e cantadores bem-te-vis acordam-me pela manhã. Belos, bem-te-vis, cantadores, bem-te-vis. Tudo bem? Beleza. Vamos seguir. Pronome. O pronome, ele é do substantivo, entenda bem. É uma palavra que ele, ao mesmo tempo, ele pode substituir ou acompanhar um substantivo. O artigo e o adjetivo que nós estudamos, ele apenas acompanha o substantivo. O pronome, ele pode substituir ou acompanhar um substantivo, relacionando a pessoa do discurso. O que é isso, professor? Paulo sorriu. Finalmente as coisas tomavam um rumo que ele desejava. Repara, a palavra ele, essa palavra que está aqui, ele, é um pronome. E repara que ele, essa palavra aqui, está substituindo a palavra Paulo. Eu poderia colocar, Paulo sorriu.
Finalmente as coisas tomavam o rumo que Paulo desejava. Este ele que está aqui, então, é um pronome que substitui. Isso é muito importante quando a gente for estudar coesão textual. Isso é muito bom, muito interessante, muito importante a gente estudar, porque na coesão textual, os adjetivos, os pronomes, as conjunções e os recursos anafóricos, eles funcionam justamente para evitar o excesso de repetição de palavras. Então, neste caso, o pronome se refere à palavra Paulo. Bom, coloquei um pequeno resumo aqui. Os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes pessoais oblíquos, mim, comigo, ou a, se, si, consigo, conosco, vosco, por aí vai. Pronomes de tratamento, você, senhor, vossa excelência, vossa eminência. Pronomes possessivos, meu, tua, seus, nossa, vosso, sua. Demonstrativo, este, essa, aquilo, ou, a, tal. Pronomes interrogativos, que, quem, qual, quanto. Relativos, que, quem, onde, a, qual, cujo, quantas, todos quantos, tanto também faz essa vez de pronome relativo. Pronomes indefinidos, algum, nenhuma, todos, muitos, nada, algo. Olha só, entendam bem. Eu estou correndo aqui porque o meu interesse não é dar uma aula sobre cada uma das classes gramaticais, ele é apenas uma revisão. Tá? É apenas uma revisão. Se você tiver alguma dificuldade, pesquise. Ah, professor, não pesquisa. Pesquisa, querido. Aqui, você pode colocar essa tela aqui e fazer uma pesquisa, porque aqui está só o simplesinho, só o grosso para a gente seguir. Mas isso aqui é uma aula, por exemplo, que se eu tivesse que dar uma aula sobre pronomes, só sobre pronomes eu levaria 2 ou 3 aulas tranquilo. Só sobre pronomes, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. O pronome pode ser pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinível e interrogativo. Coloquei os exercícios, é a mesma coisa. Você vai classificar para mim os pronomes que eu coloquei aqui. Você vai dizer para mim se o pronome que está aí ele é pessoal, possessivo, demonstrativo, indefinido ou interrogativo. Tudo bem? 5 frasezinhas, dá o pause e faz o exercício. Beleza, pessoal. Vamos corrigir, vamos ver como é que ficou esse exercício aqui. Este animal não vai participar da exposição. Pronome demonstrativo. O que é demonstrar? Este controle remoto que está na minha mão é preto. Demonstrativo é demonstrar algo. Dica rápida. Quando está perto da pessoa que está falando, a gente vai usar este. Quando está perto da pessoa com quem eu estou falando, eu vou usar esse. E se estiver longe dos dois, eu vou usar aquele. A camisa que eu estou vestindo, eu vou falar esta camisa verde. Muito bem, tá? Não posso me delongar aqui, não. Vários atletas já chegaram. Vários, pronome indefinido. O que é indefinido? Eu não sei exatamente. Eu não sei se é 1, 2, 3, 4, 10 mil atletas. Vários. Por isso que são chamados de pronomes indefinidos. Quantos ainda não votaram? Quantos? Pronome interrogativo. Interrogar, pergunta. Ela sempre gostou de ler. Pronome pessoal do tipo reto. Há poucos erros na redação. Pronome indefinido. Poucos, muitos, vários. São pronomes que não me diz quantos. Eu não sei quanto, tem 2 erros, aí é definido. Tem poucos. Pode ter 1, 2. Enfim. Beleza, vamos seguir. Numeral. Numeral é a palavra que exprime número, ordem numérica, múltiplo ou fração. Um numeral pode ser cardinal, 1, 2, 3. Regra de estilo para você escrever bem. Quando você estiver escrevendo, na hora de dizer, somos 3 alunos aqui em sala, um exemplo. Coloque por extenso 3. Tá? Isso aqui
É uma regra gramatical muito boazinha que ajuda bastante. Na hora que você estiver quantificando, coloca por extenso, não coloca um numeral, não. Tá? Nós estamos falando em língua portuguesa. Se fosse 3 mais 3, aí sim você escreve um numeral. Vamos lá. Cardinal, 1, 2, 3, um número puro. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, décimo e assim por diante. Vigésimo, quadragésimo. Ordinal indica a ordem. Eu fui o primeiro a chegar, ela foi a segunda e assim por diante. Multiplicativo, dobro, triplo, quádruplo. Fracionário, metade, terço, meio, um quarto, uma banda. Vamos lá. Exercício. Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Mesma coisa, dá um pause, faça o exercício. Vamos lá? Vamos ver como é que ficou esse exercício então? Fernanda comeu um terço da torta. Fracionário. Comeu um pedaço. Só que repara, um terço é você dividir em 3 partes iguais e ela ficou com um terço. Esse filme é de segunda categoria, ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, por aí vai. Lucas agora tem o dobro de trabalho na escola, multiplicativo. 2 vezes mais, 3 vezes mais, e assim por diante. Maria e Ana convidaram 6 amigos para jantar em sua casa, cardinal. Aproximadamente 50 mães participaram da reunião, cardinal também, 50. Tudo bem? Até aqui? Beleza, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você não entendeu, o que você ficou ainda um pouco aí em dúvida. Deixa aqui embaixo, eu costumo responder em breve as minhas dúvidas, os comentários do pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer. Deixe seu like se você gostou. Obrigado, tá bom?